O plano é lermos os primeiros 20 capítulos do Êxodo, a partir desta ideia, deste tema. Eu espero que tenha chamado a vossa atenção. Prantos, pragas e prémios. Uma teologia da graça no livro do Êxodo. Vai ser o título disso. Vou começar no texto. É no texto que as coisas começam e é o texto que faz as coisas acabar. Êxodo no capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Estamos a falar do Egito. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que porque o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleie contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó a cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava. E tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se-lhes as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Vamos voltar, meus irmãos. Nova série de mensagens. Eu vou pedir... Meu irmão João, faz-me um favor. Com jeitinho, descola o cartaz e traz o cartaz, está bem? Traz o cartaz, porque está tão bonito que eu gostava de vos mostrar e de vos falar rapidamente nele. Quem fez o cartaz... Claro que quem fez o cartaz também já tinha um título incrível, não é? Mas deixa-me dizer, até porque alguns de vocês podem não conhecer. Aliás, não resisto só a fazer ainda um comentário. Eu não quero levar muito tempo, mas não resisto a fazer um comentário. O nosso irmão Newton já mencionou isto, mas de facto foi especial hoje nós ouvirmos 4, lá na Lapa ouvimos 4 profissões de fé. E 2 delas são daqui de Algés, o Rian e a Isabela. E foi muito bom. Foi muito bom. Ainda por cima eles tiveram de o fazer a dobrar, porque são 2 cultos lá em Algés. Tiraste a fita cola, tiraste isso. Então tiveram de fazer... Hã? Eu disse não. Não, foi, desculpa. Exatamente. Está quase. Mas está quase. Eu já vos disse. Deus revelou-me que isto vai encher. Então, mas foi um prazer. Aliás, o que vai acontecer amanhã é que nós vamos enviar para os membros da Igreja da Lapa, não só os 4 testemunhos de profissão de fé que foram partilhados, mas outros tantos, e são 18 pessoas ao todo, portanto, são estas 4
mais 14. 14 com 4 são 18, sendo que nestes 18, 10 são de Algés. E, portanto, deixem-me só pedir, é mesmo isso, é o Espírito. O Espírito, Algés está sossegado e a gente tem de seguir o que a Margarida fez. É melhor. Porque senão a igreja não vai encher, eu posso-vos garantir. A igreja assim não é. Mas levantem só as mãos aqueles que vão entrar como membros agora para... Ok, pronto. E há mais, hein? Há mais que têm de entrar agora... há mais que estão a preparar-se para isso, mas significa que nós pela primeira vez vamos apresentar à Igreja da Lapa, pessoas que serão membros lá, formalmente ainda serão membros porque a Igreja Mãe é lá, mas que já é aquilo, é a ação que está a acontecer em Algés. Portanto, isso tem um sabor muito especial para nós. Quando nós pensamos, vamos iniciar uma série de mensagens, nós fizemos aqui algumas simplificações que eu espero que sejam de acordo com a vossa vida, porque o que nós queremos fazer em Algés ao abrir uma igreja nova é servir as pessoas que estão aqui. E por isso nem sequer usamos os mesmos assuntos que estamos na Lapa, porque esta será depois uma igreja autónoma, ainda não é uma igreja autónoma, mas esta é uma igreja diferente. Ainda por cima nós como batistas somos muito ciosos na questão da autonomia das igrejas, porque as igrejas são autónomas. Agora, é verdade, esta ainda não é autónoma porque ainda está ligada à Lapa, mas nós pensámos o que é que seria bom nós fazermos em Algés. Também deixem-me dizer isso, porque esta é uma parte também importante do ano e 2 meses que nós investimos em Marcos. E eu quero encorajar-vos e congratular-vos por isso. Porque aqueles que fizeram esta viagem no Evangelho de Marcos, eu acho que isto se vai repercutir na vossa vida, o tempo que vocês passaram no Evangelho de Marcos. Porque isso tem acontecido já com muita gente, naturalmente, não é só na Lapa. E é importante. E, portanto, o facto de termos começado um ano assim também nos deu o gás para agora pensarmos, vamos a um texto fundamental do Velho Testamento, porque muitas vezes o que acontece é que nós temos assim uma geografia um bocado afastada entre o Novo e o Velho Testamento, ou seja, as coisas do Novo parece que dizem mais respeito a nós e as do Velho ficamos assim, sem saber bem. E é verdade que nós nos lembramos, até foi proposta do pastor Filipe na altura, porque há 10 anos na Lapa nós tínhamos feito uma série chamada Como se anda quando Deus manda, a partir do Êxodo. Mas nós não queremos requentar um prato que a Lapa comeu há 10 anos, honestamente. E deixem-me dizer, eu nessa altura já escrevi os meus sermões todos, eles estão todos escritos. Mas eu quero já confidenciar-vos isto. Eu reescrevi o sermão porque eu estou a tratar de Algés e não estou a tratar de uma espécie de eco 10 anos depois da Lapa. Porque acredito que aquilo que Deus quer fazer aqui, criando uma igreja nova, é o que quer fazer aqui, que não é necessariamente o que faz na Lapa. E então é isso que nos fez pensar, nós não vamos dar a mesma coisa que fizemos, mesmo tendo em conta que já estudámos este livro. Nós vamos estudar este livro para Algés. E foi aí que pensámos num tema novo, também com mais experiência, a nossa criatividade já navega mais. E eu quero-vos mostrar, porque eu vou dizer, o melhor deste sermão não vou ser eu que vou dar. O melhor deste sermão vai ser eu mostrar-vos esta imagem e dizer-vos o que é que o ilustrador, que é o Vinícius, pensou. Isso é melhor que o meu sermão, ok? Eu vou mostrar-vos. Mas para isto vou pedir ao João, que está aqui. João, vais ficar mesmo tipo Ruth Rita aqui à minha frente. Esta é uma piada para os portugueses antigos. Lembram-se da Ruth Rita? Quem era a Ruth Rita? Patrícia, tu não tens obrigação de saber quem era a Ruth Rita. É que não é a minha Ruth com a Rita, ok? Não é isso. Quem era a Ruth Rita, caramba? Hã? Era assistente do Hermano José na Roda da Sorte. Não se lembram da Ruth? Ela, curiosamente, faleceu aqui há uns anos. É verdade, era muito jovem. Lembram-se da Ruth Rita? Portanto, isto, eu sei que não é uma referência da Bíblia. O Hermano José não é nada da Bíblia, mas era um programa que... Pronto, era o Hermano José que tinha uma assistente. Isto é uma maneira simpática dele. Curiosamente, ela tinha um cabelo encaracoladinho, também assim como... Era assim, era mais ou menos um penteado mesmo. Ok, eu agora vou só ler, porque isto... Olha, sinceramente, eu na Lapa não podia fazer isto e há muitos privilégios que eu não quero desperdiçar quando estamos a abrir uma igreja nova. Portanto, a Algés é mesmo especial porque há coisas que eu na Lapa não teria a mesma oportunidade para fazer. E eu quero-vos explicar qual foi a lógica disto. Atenção, nós somos protestantes, não nos guiamos pela imagem, ok? Portanto, se vocês até já repararam, nós até simpaticamente aprendemos onde é que era o botão onde se recolhia o
a tela e até já recolhemos a tela. Porque o que nós precisamos, tendo em conta que passamos a vida com isto na frente, não é vir para a igreja e ter mais disto. Nós precisamos menos disto. Mesmo tendo em conta a hipocrisia de eu estar agora a olhar para isto e o meu sermão estar nisto. Mas pronto. Nós não somos da imagem, mas é verdade que se usamos uma imagem queremos explicar. Então, eu vou passar a ler muito rapidamente o raciocínio deste grande ilustrador que nós temos lá na igreja, que é o Vinícius. Qual é o apelido do Vinícius? Ele é Vinícius Correia. Portanto, depois vocês sigam nas redes sociais, porque o Vini tem muito talento e está aí para a gente contratar os serviços dele. Êxodo, um livro cheio de histórias dramáticas, personagens icónicas e a revelação da graça divina no meio do sofrimento humano. Lágrimas derramadas sob o peso da escravidão, pragas que abalaram uma nação, prémios celestiais como o maná caído do céu e a libertação através do Mar Vermelho. Essas imagens moldaram a minha imaginação e convidaram-me a refletir sobre os grandes temas da redenção, da justiça e da fidelidade de Deus. Mas como traduzir toda essa complexidade numa só imagem? Como representar em formas e cores a jornada de prantos, pragas e prémios que atravessa as páginas do Êxodo? Com esta questão em mente, nasceu a proposta de ilustração para a série de sermões a ser ministrada em Algés. O objetivo: traduzir a essência dessa narrativa rica e envolvente usando o mínimo de elementos, mas carregados de significado, decifrando os símbolos. A imagem é construída sobre 3 pilares visuais. Cada um deles carrega as camadas de significado, convidando o observador a explorar o êxodo sob diferentes perspectivas. Vamos à primeira, as águas. Nas águas temos aqui 2 elementos: pranto, choro, e provisão. Okay? Pranto e provisão. A sequência geométrica na parte superior representa as águas, uma metáfora cheia de camadas. Portanto, estamos a falar... Sim. A parte superior é esta, exatamente. Estão a ver? Eu próprio estou a ler porque ainda não entendi bem o que aí está. À primeira vista, essas formas onduladas lembram o Mar Vermelho, que se abriu diante de Moisés e do povo de Israel, o ato dramático da salvação que define o êxodo. Mas há mais do que isso. A repetição das formas sugere também as ondas de julgamento. Estou a falar destas. A repetição das formas sugere também as ondas de julgamento que caíram sobre o Egito nas pragas sucessivas. A mesma água que traz vida pode, sob a mão de Deus, trazer juízo. Além disso, essas mesmas ondas simbolizam, olhem lá bonito, as lágrimas do povo. Prantos de sofrimento, mas também de esperança. As águas, na parte superior da imagem, se transformam visualmente em outra provisão divina. E agora, portanto, são estas ondas aqui. Sabem o que é? O maná. Os elementos geométricos que saem da sequência sugerem o pão milagroso que desceu do céu. O posicionamento invertido não é por acaso. Ele reforça que o maná não brota da terra, mas cai do céu pela graça de Deus. Eu sabia que vocês iam gostar. A terra, o deserto e o caminho. Na parte inferior, temos uma representação estilizada da terra. Dunas e montanhas que simbolizam o deserto árido. E aqui tem a ver com a cor, porque o reflexo ajuda, mas que também tem a ver... Exatamente, com a forma das dunas. Este cenário é de provação e transformação. No deserto, o povo aprendeu a confiar na provisão de Deus, mesmo no meio da aridez e do calor escaldante. A jornada pelo deserto é um lembrete visual da caminhada da vida cristã, cheia de desafios, mas sustentada pela fidelidade divina. Moisés, liderança e intercessão. E claro que aqui estamos a pensar na figura que está aí no centro. No centro de tudo, como uma ponte entre os céus e a terra, okay? Parte da água, parte da terra, está a figura de Moisés. Deliberadamente desenhada sem traços faciais, a sua posição ambígua deixa espaço para múltiplas interpretações. Ele pode estar de frente, clamando a Deus em intercessão, ou de costas, guiando o povo em direção à terra prometida. Com o cajado nas mãos, ele simboliza a liderança delegada por Deus e o poder divino manifesto em ações milagrosas, da abertura do mar ao milagre da água jorrando da rocha. Moisés aqui não é apenas uma personagem histórica, ele torna-se um arquétipo do líder fiel, do pastor que guia o rebanho, mas que também se coloca diante de Deus em nome do povo. A sua presença silenciosa é uma síntese visual do papel de mediador e libertador. E claro que estamos a falar de Jesus.
A mensagem de contraste e graça. Não acabou, hein? Por isso é que eu disse que só isto é o sermão. O título da série de sermões, Prantos, Pragas e Prémios, revela um contraste de significados. Sofrimento e bênção coexistindo no plano divino. Esse contraste está presente na paleta de cores. Eu gosto desta expressão. No Brasil usa-se muito a paleta de cores. Agora até uma moda que as pessoas fazem formações de paleta de cores. As senhoras vão a uma especialista que lhe diz: a sua paleta de cores é esta. Você só pode usar roupa disto. No Brasil isto é uma indústria do caneca. Eu podia fazer uma carreira disto. Não é? Que eu já vi como é que se faz. Tu arranjas assim uma data de cores, metes à frente da pessoa, a pessoa está a ver qual é a cor que lhe fica bem. É? Não, depois tu vais comprar roupas em função da paleta. Pronto. Não me quero distrair, mas eu podia fazer uma carreira disso também. Esse contraste está presente na paleta de cores. Tons quentes que invocam sangue e fogo e tons frios que sugerem as águas e o céu. Essas cores não são apenas decorativas. Elas contam a história visual da tensão entre juízo e salvação. As pragas foram atos de julgamento, mas também prelúdios para a liberdade. O sofrimento no deserto foi um caminho para a provisão e para a terra prometida. Essa tensão ressoa em nossas próprias vidas. Porquê? Porque nós vivemos entre lágrimas e júbilo, entre momentos de provação e o sustento que vem do alto. No coração dessa jornada, assim como no coração da imagem, está a graça de Deus. Uma graça que se revela tanto nos momentos de pranto como nos momentos de provisão. Esta ilustração foi criada para cumprir o seu papel na divulgação da nova série. Mas ela surge a partir de uma reflexão sobre o que significa ser conduzido por Deus no meio do sofrimento, ao julgamento e à redenção. Que ao contemplá-la, sejamos lembrados de que o Deus que abriu o Mar Vermelho e alimentou o povo no deserto é o mesmo que guia as nossas vidas hoje, através de Jesus. Em cada lágrima, em cada bênção, a sua graça permanece constante. É bonito, não é? Obrigado, João. Podes pôr lá. Isto foi o trabalho. Atenção, é interessante. Isto podia ser um trabalho para uma cadeira no seminário, mas foi o trabalho que o Vini fez para esta ilustração. Dito isto, vamos lá à palavra outra vez. Eu não quero chatear muito. Aliás, quando se prega a palavra não se chateia, mas é verdade que eu quero chamar ainda a vossa atenção para o texto que nós temos à frente. E por isso, volta lá ao capítulo 1. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se O Menino Mimado e os Seus Netos Escravos. Quem é o menino mimado? Vamos com rapidez para não levar muito tempo. Quem é o menino mimado? José. Quem são os netos escravos? São os descendentes que de repente, depois de terem ido atrás de José, acabam por ser apanhados no meio de escravidão. Se nós não compreendermos as consequências do nosso pecado, nós ficamos com uma fé mimada. Então, a sinopse desta mensagem é isto. Se tu não compreenderes as consequências do nosso pecado, tu vais ficar com uma fé mimada. E claro que ao dizer mimada estou a pensar no contributo que José já deu. Ao estudarmos a história de Moisés durante os próximos tempos, nós vamos valorizar ainda mais o que Jesus fez por nós. É este o objetivo. Agora, eu não precisam de levantar as vossas mãos, mas é uma pergunta que eu faço para cada um responder internamente. Eu não sei aqui quantas pessoas já estudaram seriamente o livro do Êxodo. Mas muitas vezes o que pode acontecer é que a coleção destas histórias incríveis que o livro do Êxodo nos dá e que o livro do Gênesis nos dá, parece que não cola assim tanto com aquilo que acontece no Novo Testamento. E eu quero dizer-te que depois de tu estudares esta série de mensagens, tu vais, por exemplo, compreender porque é que o Evangelho de Mateus, quando começa a ser lido, segue a mesma estrutura do livro do Êxodo. Alguém que estaria a ler o Evangelho de Mateus, não sei se tu te recordas, por exemplo, uma das questões que é mencionada logo no Evangelho de Mateus acerca da infância de Jesus é que a família de Jesus, por causa do mandato de Herodes, teve de fugir para o Egito. Portanto, logo de seguida, uma das coisas que se fala no início do ministério de Jesus é precisamente a questão de que Jesus é batizado e ele passa 40 dias e 40 noites no deserto. Curiosamente, Marcos não nos deu esta informação e nós estamos frescos de Marcos. Portanto, imagina, só aqui, o leitor de Mateus percebia, espera aí, eu conheço esta história. Ida para o deserto, ida para o Egito, prova no deserto, batismo de Jesus, ainda antes da prova no deserto, no sentido em que é a abertura do Mar Vermelho. Portanto, uma das coisas que eu gostava que acontecesse no final desta série é que tu percebesses, uau, Êxodo está a contar a história de Jesus antes da história de Jesus ter acontecido.
É por isso que nós vamos compreender a teologia da graça já nesta mesma história. Por isso, quero começar por te falar, e vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas falar-te num livro que foi uma grande sensação aqui há uns anos. Elizabeth Gilbert era uma jornalista americana, muito bem sucedida, tinha um marido perfeito, ponderava ser mãe, mas de repente, permita uma expressão, mandou o marido passear, atrasou o relógio biológico, porque se encantou de um plano. Elizabeth Gilbert queria encher a barriga na Itália, queria encher a alma na Índia e queria encher o coração na Indonésia. Desde que houvesse vontade e dinheiro, havia. E então, o que é que saiu daqui? Saiu um livro chamado Comer, Orar, Amar. Alguns de vocês já leram e tudo. Não há problema nenhum. O que é que aconteceu? Mas olhem lá, eu não sei se vocês conhecem esta história. Este livro já tem aqui mais de 10 anos, seguramente. Ele é assim um best-seller. Porquê? Porque caiu no goto da ópera, e imaginem vocês se a ópera gostar de um livro. Consta que a Elizabeth Gilbert, que escreve este livro, Comer, Orar, Amar, depois, no meio disto tudo, ganhou uns quilos, porque comeu um bocadinho, ganhou devoção e ganhou um novo namorado. Sobretudo, ganhou muitos dólares. Okay? Ela ganhou muito dinheiro. Ainda hoje, se tu fores à secção de autoajuda, é muito fácil encontrar este livro. Porquê é que eu estou a falar num livro como Comer, Orar, Amar? Porque, em boa parte, um livro como destes significa uma nova forma de ser religioso sem ter a chatice do pecado. E sabes, eu não conheço a história em detalhe de todos vocês, mas algumas eu sei, por exemplo, que se, por exemplo, para mim, que cresci no meio evangélico, o conceito de pecado está comigo desde que eu me lembro de existir. Mas alguns de vocês que tiveram uma experiência mais recente com Jesus podem perceber melhor do que eu o que é a atração de comer, orar, amar. Ou seja, a pessoa querer arranjar algum tipo de espiritualidade, mas sem ter a questão do pecado a atrapalhar muito. Porque o pecado é uma palavra pesada e o reconhecimento dos nossos erros é sempre uma coisa difícil. Então, em grande parte, quando tu lês este livro, eu não li, portanto quero esclarecer, eu não li, nada contra, qualquer dia leio se tiver tempo, mas uma das coisas que acaba por acontecer com livros como este da Elizabeth Gilbert é que a perspectiva é tanto a harmonia, não é o pecado, não é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos aproxima de Deus. De uma maneira que, de certo modo, o leitor ou o novo crente fica numa harmonia tal que ele próprio é como se virasse, é como se ele próprio se tornasse uma espécie de pequeno Deus também. O leitor fica em tal sintonia com Deus que não precisa de regras. Logo, é indiferente se ele abandona a família como a Elizabeth Gilbert fez, que deixou o marido e arranjou um novo. Porquê? Porque ela, de certa maneira, dá um exemplo triste de que a pessoa vive para se sentir espiritualmente confortável, para o conforto espiritual, e não para se sentir espiritualmente transformado. Portanto, há aqui uma grande diferença. Talvez nós precisemos de melhores histórias do que a história da Elizabeth Gilbert. E é aqui que entra agora a história de José. Vamos lá rapidamente à história de José, porque tu entraste no capítulo 1. Volta aí a olhar para o capítulo 1. E essa também é graça quando nós estamos a ler a Bíblia, porque tu lês lês o Gênesis e há uma história e de repente nota-se um solavanco no início do Êxodo, porque é a continuação dos factos do Gênesis, mas nota-se aqui algum solavanco. Deixa-me só lembrar rapidamente os factos do Gênesis que dão um contexto para isto, que é a história de José e dos seus irmãos. A história de José e dos seus irmãos é o contrário do comer, eu nunca sei a ordem, comer, orar, um livro. Comer, orar, quê? Como é que é? Amar. Comer, orar, amar. É o contrário. Porquê? Porque se no livro da Elizabeth Gilbert o pecado não tem grande espaço, tu não consegues ouvir a história de José e dos seus irmãos sem te aperceberes do peso que o pecado tem. Resumindo muito, há um grupo de irmãos desavindo ao ponto de mentira, traição e plano de homicídio. Eu não tenho como ir a todos os detalhes, mas eu posso resumir a dizer-te que há o pai Jacó, que é o pai daqueles filhos todos, que nós lemos até os nomes deles aqui no início do Êxodo, mas ele tem uma preferência que é por José. Portanto, José é o filho preferido. Eventualmente conhecem a história da capa de José, a capa colorida. E os outros 10 irmãos, porque Benjamim nasce depois, que é o mais novo, eles têm muita dificuldade, e verdade seja dita, com alguma razão. Eu não estou a colocar-me do lado dos irmãos de José, mas era difícil aturar a José.
Okay? Eu não sei se algum de vocês teve algum irmão especialmente mimado, ou se algum de vocês é esse irmão especialmente mimado, dependendo, né? Dependendo das opiniões dos irmãos. Mas não é fácil aturar um irmão mimado. E com os sonhos que José tinha, e agora não vou entrar em detalhes, portanto tu vais lá, mas é difícil. Aquela relação de família é muito complicada. Então, o ressentimento destes irmãos, e deixa-me dizer, nós não temos tempo hoje para ir para estes detalhes, mas basta fazer parte de uma família para a pessoa acreditar que o pecado existe. Atenção, a sério, e não estou a falar na fase da juventude em que vocês estão, porque eu sou das pessoas mais velhas aqui. Eu não estou a falar na fase de juventude sequer que vocês estão, eu estou a falar, além disso, nós ficamos mais velhos, mas os problemas de família são uma coisa que nos acompanha até nós estarmos com Jesus. E a família é o lugar mais fácil para nós criarmos ressentimentos. Ressentimentos entre irmãos é a coisa mais fácil de acontecer. Dou só um exemplo e não me quero espalhar e tenho de despachar. Eu não sei se vos falei já nisso, porque foi um exemplo que me marcou recentemente. A família da minha mãe, família Oliveira, eu sempre achei que a família Oliveira da minha mãe era especialmente pacífica, ainda por cima. Os meus tios e a minha mãe são filhos de pastor. O meu avô, o pastor Joaquim Lopes de Oliveira, era pastor. Então eu sempre olhei para aquele lado da família e dizer, este lado é, eu não iria dizer é mais santo, mas o lado do meu pai é mais complicado. Feitios, personalidades, nem todos ficaram no Evangelho. É uma história mais complicada. Portanto, a maior parte dos meus primos, da parte do meu pai, nem sequer são crentes. Na parte da minha mãe, e eu julgava, esta família até mais ou menos. Até se ter inventado o WhatsApp e nós termos de falar uns com os outros para combinar o Natal. Este ano, a sério, eu disse isto, deram-me uma oportunidade para eu dar uma palavra no Natal, eu disse, meus irmãos, nós estamos diante do milagre de Natal, porque o tipo de discussões que se gerou na caixa do WhatsApp para combinar a consoada, a sério, isto é verdade. Eu, por exemplo, há um tio, eu amo esse meu tio, agora amo um bocadinho menos, mas amo. Ele sempre foi uma paz de alma, sério, um tio que não mata uma mosca. De repente, nos comentários, por causa do lugar onde íamos ficar, ele é um poço de ressentimento. Eu não fazia a mínima ideia. Há pessoas que na internet são muito boas e que fora da internet são escrápulas. Mas também acontece o contrário. Há pessoas que nós pensamos assim, porque é que esta pessoa teve acesso à internet? Ela fora da internet estava quase a prestes de ser canonizada, mas na internet, portanto, eu não me quero desviar, mas para dizer, a família é o lugar onde mais facilmente ressentimentos criam e onde se vê o pecado a acontecer nas nossas vidas. O que é que acontece? Eles arranjam um plano, os irmãos zangados, primeiro pensam em matar, mas depois, ok, vamos vendê-lo, e passam uma caravana, vai na direção do Egito e eles vendem o pobre José para ir lá parar. O que acontece com José vai contra todas as expectativas, porque ele torna-se mordomo na casa de um senhor importante, que é Potifar. Há um Me Too ao contrário, que neste caso não foi um homem a seduzir uma mulher, foi uma mulher a tentar seduzir um homem, também acontece. E José resistiu e a mulher, o que é que arranjou maneira de que ele fosse parar à prisão. E ele lá fica esquecido, que lhe vale que ele interpreta sonhos, mas até no processo de beneficiar dos sonhos que interpretou, para sair de lá ainda foi um tempo também. Mas o que é que acontece? Contra todas as expectativas, José torna-se um verdadeiro estadista no Egito. De uma maneira que mais tarde, quando há uma grande fome na terra dele, os irmãos têm de ir ao Egito procurar por pão, porque graças ao governo de José, que se tinha tornado uma espécie de primeiro-ministro, ele não era faraó, mas tinha se tornado uma espécie de primeiro-ministro, então os seus irmãos vão lá, e os irmãos, quando encontram José, vocês conhecem a história eventualmente, eles não sabem que é José, mas é uma história incrível, que vai contra todas as expectativas e tem assim um auge lindo, porque há um momento de reconciliação e de perdão. Onde eu quero chegar, a história de José e dos seus irmãos é poderosa porque nos dá o pior que pode haver dentro da família e porque nos dá o melhor que pode acontecer numa família que naturalmente é cheia de pecadores, que é o perdão. A história de José é melhor do que o comer, orar, amar, porque o comer, orar, amar finge que o pecado não é um problema assim tão grave. Mas a história de José dá-nos o pior, imaginem, um ressentimento profundo entre irmãos, mas dá-nos o melhor em forma de perdão. Depois do triunfo do perdão, aqui finalmente aterramos neste texto, vem o teste de sofrimento. O verso 6 que nós lemos diz que morreu José, morreram
todos os irmãos e toda aquela geração, e os 70 da família de Jacó que tinham vindo para o Egito multiplicaram-se e encheram o país. Encontras isso no verso 7. O rei que vem a seguir não conhece José e não conhece os seus descendentes. Este faraó receia o crescimento do povo hebreu e engendra um plano, como vemos no verso 9. Trabalhos forçados primeiro. Mas isso não é suficiente, porque mesmo a trabalhar muito, os judeus trabalham. Okay? Mesmo a trabalhar muito fora de casa, os judeus trabalham muito dentro de casa. Não sei se entenderam, mas o que eu quero dizer é que mesmo a trabalhar eles multiplicam-se, ok? Eles fazem o que têm a fazer. Desculpem não ter conseguido através da subtileza. Então, não, porque reparem, só isto dava aqui um sermão. Há muitas vezes uma maneira de tu manipulares e impedires o crescimento do povo é matares esse povo com trabalho. Se tu matares esse povo com trabalho, o que é que acontece? O marido chega ao final do dia à casa e vai para a cama e adormece e não acontece nada. Portanto, aqui o que acontece... Não, isto tem graça, nós temos de saber ler nas entrelinhas. É que mesmo eles completamente estourados, eles fazem o que têm de fazer. E têm filhos. Então ele diz, desculpem, mas nem assim vamos ter de arranjar uma coisa. Então o plano piora. Qual é o plano? Venha uma escravidão amarrada à produção de tijolos, no verso 13. Mas não fica por aqui. O plano piora ainda mais. Matem-se os bebés hebreus que nasçam meninos. O que é que vale? E não temos tempo de ir a detalhe. A Ruth, algumas vezes que vai falar para mulheres, gosta de contar a história destas parteiras e a maneira como elas foram espertas. Nós não estamos a dizer que a partir daqui podemos mentir para dar a volta a coisas que não devemos dar a volta, mas é verdade que estas parteiras estão a obedecer a uma ordem superior, que não é do faraó. Porque é errado matar. Então elas arranjam maneira de proteger e depois dizem, tem graça, quando tu lês o texto deves-te rir, pelo menos eu acho graça. Sabem, as mulheres hebreias não são como as egípcias. As egípcias são umas florzinhas de estufa. Qual foi a expressão que tu encontras aí para as mulheres hebreias? Elas são o quê? Elas vigorosas, e há uma tradução ainda está mais simplificada, que elas são vivas. Elas são vivas. E são mulheres... Sei lá, em Portugal o mais perto, talvez que me lembra, são mulheres do Norte, não é? Temos algumas, são mulheres do Norte. Não são como as do Sul, que dá-lhes uma constipação. Não, são mulheres do Norte, ali elas ficam ali. Agora, é aqui, quando vem este mandato do Egito, que nós hoje ficamos só na entrada. Nós hoje ficamos só na entrada de Moisés. Moisés ainda não foi mencionado. Ficamos nesta ordem terrível de mandem ao rio, afoguem os bebés, os rapazinhos. Se formos pensar mesmo de uma perspectiva literária, e nós sabemos que a Bíblia não é dividida em capítulos, a divisão em capítulos é posterior, mas isto está muito bem escrito. Mesmo para alguém que não creia, isto está muito bem escrito. É um livro incrível. Se no Gênesis temos uma biografia de Abraão, Isaque e Jacó, no Êxodo temos uma história. E, portanto, muito mais pessoas envolvidas. Se no Gênesis temos uma família, no Êxodo temos uma nação. Se no Gênesis temos uma promessa feita a Abraão acerca da sua descendência, no Êxodo temos um cumprimento que liberta essa descendência do cativeiro. O que isto significa é que o Êxodo está a expandir, a alargar aquilo que começou no Gênesis. Do mesmo modo que José é retirado do mimo da sua casa para servir no Egito, e eu quero só que tu apanhes esta frase. Do mesmo modo que José é retirado do mimo que ele tinha na sua casa para servir no Egito, os descendentes de José precisam de ser escravos antes de ser livres. Vou sublinhar isto, porque vai ser muito importante ao longo desta série de mensagens. Da mesma maneira como José teve de ser tirado do mimo e passar por circunstâncias terríveis para ser alguém que beneficiou o Egito e a sua própria família, os descendentes de José têm de passar pelo aperto de serem escravos primeiro para serem livres depois. Já estás a ver onde é que eu quero chegar. Há alguém que beneficie de uma pessoa que é melhor do que Moisés, que é Jesus. Moisés é um símbolo de Jesus. Nós não queremos sofrer. Mas nós sabemos que Deus usa o sofrimento para nós valorizarmos mais aquilo que Jesus fez por nós. Nós não idealizamos o sofrimento. Ninguém aqui vai sair, pastor, depois de ouvir esta mensagem, eu vou querer sofrer para aprender mais da glória de Deus.
Ninguém, tu não deves ter este impulso. Mas a verdade é que se tu olhares para esta história e para a própria história da tua vida, tu vais concluir que é o facto de tu passares por apertos que te faz compreender melhor a liberdade que Jesus te deu. Nós querermos o melhor de ter fé sem passarmos pelo modo como ela nos transforma, como a fé nos transforma, preferencialmente pelo sofrimento, é nós termos uma fé, não levem a mal dizer assim, mimada. É termos uma fé mimada. De julgarmos que podemos beneficiar da liberdade que Deus nos dá, sem experimentarmos a ausência dessa liberdade. Êxodo 1 também serve para desmascarar quem quer Deus enchendo a barriga no sítio certo para comer, quem quer Deus enchendo-se da religião no sítio certo para rezar, quem quer Deus preencher o coração no sítio certo para namorar. É por isso que o livro que em último grau eu vos vou recomendar não é o Comer, Orar, Amar. Êxodo 1 também existe para sugerir que façamos peregrinações mais realistas. Que nós vamos reconhecer que, por causa do nosso pecado, o lugar mais inadequado que existe não são os outros, somos nós. O lugar mais inadequado não são os outros. Há uma frase que o Sartre disse no século XX que é uma frase interessante, que é: o inferno são os outros. Mas o pior lugar que tu vais conhecer nem sequer são os outros, mesmo que os outros possam fazer uma maldade terrível contigo. O pior lugar que existe por causa do nosso pecado somos nós próprios. Por isso mesmo, Êxodo 1 é uma parte da Bíblia em que o desespero é completamente justificado, para que a espera pela solução tenha de vir no lugar certo. Sabes qual é o lugar certo para tu esperares a solução? É fora de ti. Mais vale orarmos pela escritora Elizabeth Gilbert e pedirmos ao Senhor que ela possa conhecer Jesus. Mas, de facto, uma das fraudes dessa espiritualidade sem pecado é que, no fundo, quer convencer as pessoas que nós próprios é que somos a solução para os nossos males. Isso não nos liberta e só nos sobrecarrega mais, porque tu não és Deus e tu não vais conseguir ser Deus para ti próprio. Como nós já sabemos a história, sabemos que é Moisés que vai servir aqui de protagonista, mas se Moisés foi bom, Jesus ainda é melhor. Interessa-nos, por isso, enfatizar, e esta é a última afirmação que quero partilhar convosco nesta tarde. No início do Êxodo, este sofrimento incontornável e visível serve para tu valorizares ainda mais quem te salva do teu sofrimento, que é Jesus. Portanto, há aqui uma coisa que eu quero espicaçar a tua curiosidade no início desta série de mensagens. Nós vamos ter pela frente muitos prantos, muitas pragas. Esta história vai parecer mirabolante, às vezes de tão cruel que parece. Mas lembra-te, quando estiveres a atravessar até alguns dos detalhes que te pareçam mais incompreensíveis, que é neste paradoxo de nós conhecermos o pior, que é o efeito do nosso pecado, que nós sabemos que fomos salvos por um tão grande Salvador. Por isso mesmo no Novo Testamento vai ser dito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor nos ajude. Recebam a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um agora, neste momento, neste lugar e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.